capítulo 2, profeta Ageu, capítulo 2, versículo 11, nós vamos ler do 11 até o 13. Essa aqui eu vou ler na versão NTLH, então pode ser que esteja um pouquinho diferente aí da de vocês, tá? Depois o restante eu volto para a nova versão internacional. Ele diz assim, ó: O Senhor Todo-Poderoso disse: vá falar com os sacerdotes e peça a opinião deles a respeito da seguinte questão. Suponham que alguém esteja levando na dobra da sua capa um pedaço de carne que foi oferecida em sacrifício a Deus. E então, se a capa tocar num pão, ou num cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer outra comida, isso quer dizer que estas coisas também ficarão puras? Ageu fez a pergunta, e os sacerdotes disseram que não. Aí Ageu perguntou aos sacerdotes: e se alguém ficou impuro por ter tocado num defunto, e depois tocar em qualquer uma daquelas comidas, isso quer dizer que elas também ficam impuras? E os sacerdotes responderam: sim, elas ficam impuras. Até aqui. Feche os teus olhos. Pai querido, nós queremos nesse momento mais uma vez agradecer o Senhor pelo privilégio de podermos ouvir a Tua palavra, as Tuas boas novas, Pai. Senhor, obrigado, Deus, obrigado por podermos sentar e ouvir a Tua palavra, Pai. A Tua palavra é vida, a Tua palavra é cura, a Tua palavra é Jesus, a Tua palavra nos liberta, ela nos restaura, ela nos aviva, ela nos ressuscita, Senhor. E nós nesta noite estamos diante da Tua palavra está sendo liberada sobre nós, e nós Te agradecemos por isso, por esta oportunidade, de nesta noite sermos tocados e confrontados pela Tua palavra. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nesta noite falar aos nossos corações, traduzir aos nossos corações as verdades que o Senhor quer ministrar conosco nesta noite. Pai, da mesma forma que o Senhor falou comigo, fale com os Teus filhos e as Tuas filhas, Pai, com muita simplicidade, com muita humildade, com muita clareza, que o Teu Espírito Santo vá testificando em cada coração à medida que eu for falando, Senhor, que as palavras que saiam dos meus lábios não sejam minhas, mas sejam Tuas, Senhor. Eu me entrego totalmente nas Tuas mãos nesse momento, para que o Senhor faça o Teu querer e a Tua vontade nesta noite, Pai. Senhor, muito obrigado desde já, por tudo que o Senhor irá fazer nesta noite, em nome de Jesus, amém, Deus, amém. Amém, queridos, podem se assentar. Adriano, eu não sei se está 100% aí, mas ficou um pouquinho estranho aqui para mim, acho que isso é um retorninho aqui, pouca coisa, glória a Deus. Bom, diante daquilo que nós acabamos de ler agora, esse texto, ele trata de algo muito interessante, porque Ageu, ele faz uma pergunta, e a resposta que ele obtém, na verdade ele faz ele traz duas questões, e ele obtém duas respostas, e essas duas respostas nesta noite, eu quero trabalhar dentro delas com você. E uma das respostas que eu quero trazer para você nessa noite é o seguinte, queridos: nós podemos contrair o pecado e a impureza que há em outras pessoas, mas nós não conseguimos contrair a maldade que há em outras pessoas. Preste bem atenção no que eu disse. Nós até podemos contrair o pecado que há numa outra pessoa, porque ela pode te levar e te induzir ao pecado e à impureza, mas nós não conseguimos jamais contrair a santidade que há na vida de uma pessoa. Ou seja, a santidade, querido, eu vou precisar pagar o preço, eu vou precisar trabalhar, me empenhar muito e buscar com todas as minhas forças desenvolver essa santidade na minha vida. E nessa noite eu quero tratar um pouquinho com você sobre isso. Eu quero levar você a refletir sobre algo muito importante, que é fazermos a nossa parte.
Queridos, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos entender que não existe, querido, preste atenção, não existe oração com imposição de mãos que coloca sobre a vida de uma pessoa a santidade. A santidade é algo que eu e você vamos precisar desenvolver diariamente na nossa vida, através de renúncia, através de uma série de coisas que nós precisamos colocar em prática, de muitas vezes negarmos a tantas coisas para vivermos essa santidade. Então ela não vai cair do céu, e ela não virá através de uma unção que vai ser derramada sobre a sua vida, para você se tornar um santo. Então a santidade é um processo de transformação interior, que acontece de dentro para fora, e eu preciso todos os dias trabalhar, batalhar para que esse processo de transformação aconteça na minha vida. Então eu não posso passar a unção de santidade para você, eu vou precisar desenvolver, e você vai precisar desenvolver. Eu estou usando isso como um exemplo, para nós chegarmos aonde eu quero chegar nessa noite. Todos nós queremos que algo de bom aconteça nas nossas vidas, todos nós oramos a Deus para que algo de bom aconteça nas nossas vidas. A questão é que muitas vezes nós não fazemos nada para que algo de bom aconteça nas nossas vidas. Querer algo de bom na minha vida, sem fazer nada, não vai mudar a minha vida. Você só vai continuar querendo. Eu só vou continuar querendo. Eu quero um casamento bom, e o que eu faço para ter um casamento bom? Nada. Então não vai acontecer. Eu quero uma mudança na minha vida profissional, e o que eu tenho feito? Nada. Então não vai acontecer. Então muitos de nós oramos, muitos de nós queremos e buscamos uma mudança e uma transformação, mas a maioria de nós ficamos sentados esperando que essa mudança aconteça, ou melhor, que ela caia do céu na minha e na sua vida. Amém? Então, queridos, olha o que a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, querido, veja, quem planta nada, colhe. Se você tem semeado nada, você não pode ter expectativas de colher alguma coisa, porque você vai colher nada, porque quem planta nada, colhe nada, meu irmão. Aquilo que eu plantar, eu vou colher, em todas as áreas da minha vida. Então, se eu quero viver coisas diferentes na minha vida, eu preciso começar a plantar coisas diferentes na minha vida, porque essa é a lei da semeadura, e isso vai acontecer em todas as áreas da nossa vida, meu irmão, não tem como. Se você não faz nada, não espere colher nada. Mas o que eu vejo muitas vezes, é uma expectativa às vezes até irreal, de muitos cristãos, eu diria que foge um pouco do racional até, e isso não é fé. Ah, mas você está querendo minar minha fé, pastor. Meu irmão, a Bíblia diz que se eu semear eu colho, se eu não semear eu não colho, e aí eu estou com expectativa de colher muito sem semear. Como que nós vamos colher, querido? Se você não plantar alguma coisa no quintal da sua casa lá, nunca você vai conseguir tirar um pé de alguma coisa no quintal da sua casa? Não, meu irmão, não tem essa expectativa maluca. Ah, eu estou esperando aqui, vai surgir do chão, vai brotar do chão um pé de limão. Fique esperando que ele vai brotar. Espera uns par de anos que ele vai brotar, e logo logo vai dar limão. Se você não for lá e não pegar uma mudinha de limão e plantar lá e cuidar dela, não vai nascer. Então o que eu quero que você entenda é que, meu irmão, nós precisamos fazer a nossa parte. Então nessa noite eu quero falar sobre faça a sua parte. Faça a sua parte. A primeira coisa que eu quero nessa noite falar, e que eu e você precisamos entender, é que o fato de eu não estar fazendo nada de errado, não significa que eu esteja fazendo certo. E aqui é onde muitos caem nesse erro, porque nós estamos mais preocupados em não fazer nada de errado. Agora, não estar fazendo nada de errado não significa que eu esteja fazendo o que é certo.
Porque existe um pecado, queridos, que chama-se pecado da omissão. Ele está lá em Tiago 4,17. Vamos lá para Tiago 4,17. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. E muitos de nós se escondemos atrás disso. Não, eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada porque se eu fizer alguma coisa eu corro o risco de errar. Então, se você não faz nada e sabe que tem que fazer, você já cometeu pecado. Então, muitos de nós nos escondemos atrás disso. Não, eu não faço nada, eu não fiz nada. Então, é esse o problema, não fazer nada. Quando você não faz nada, sabendo o que você tem que fazer, você já está cometendo pecado. Então, meu irmão, o fato de você não fazer nada, significa que você já tomou uma decisão, e a decisão é não fazer nada. Não sei se você entende o que eu estou dizendo. Alguém chama você para fazer alguma coisa na igreja, e você diz não, você já tomou uma decisão, é nada. É nada, não adianta, meu irmão, é nada, nós sabemos disso. E agora a questão, queridos, é que mesmo que você decida fazer nada, você se decidiu, e é nada. E está cometendo um erro. E está cometendo um erro, e estamos cometendo um erro. Agora, nessa noite, eu quero que você entenda uma coisa. Quanto mais eu faço, mais eu estou habilitado a fazer, eu faço melhor a cada dia. Quanto menos eu faço, pior eu vou ficando a cada dia. É assim que funciona, meu irmão. Se você começa a trabalhar no emprego, por exemplo, os primeiros dias de você trabalhar no emprego, e não importa se você já trabalhou num monte de empresas, sempre há uma diferença de um lugar para o outro, e quando você chega lá, você tem um medo de pegar nas coisas, mas quando vai passando o tempo, você vai ganhando confiança, e você vai fazendo aquilo com uma habilidade maior, e maior, porque todos os dias você faz a mesma coisa. Então, quanto mais eu faço, melhor eu me torno. Quanto menos eu faço, pior eu me torno. E aqui, queridos, eu e você precisamos entender aonde eu quero chegar nesta noite. As coisas boas na minha vida e na sua vida, elas não caem do céu. Elas não são por acaso, meu irmão. Eu e você precisamos fazer a nossa parte. Eu e você precisamos fazer a nossa parte. Eu volto e repito. É muito fácil nós contrairmos as coisas ruins dos outros. O difícil é nós contrairmos as coisas boas. Porque as coisas boas, eu e você vamos ter que batalhar por elas. Eu e você vamos ter que trabalhar, nos empenhar por elas. Aliás, Deus não recompensa a preguiça. Olha o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 4. Provérbios 13, 4. O preguiçoso, ele deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Amplamente satisfeitos. Então, veja, queridos, não adianta eu querer, eu desejar, se eu não tenho coragem de fazer alguma coisa, eu vou continuar desejando. E infelizmente, esse é o desafio de muitos, porque muitos esperam colheita sem semeadura, muitos esperam colheita sentado no lugar. Não há colheita se você não se levantar e se você não fizer a sua parte. É um erro que muitos cristãos cometem, é um erro que muitos cristãos colocam aí, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre ele aqui, e que você precisa entender, que existe uma parte que Deus faz na minha e na sua vida, e existe uma parte que sou eu e você que temos que fazer. E nessa noite eu quero tratar com você sobre a parte que eu e você temos que fazer. Eu e você precisamos tomar uma posição. Se nós queremos viver uma vida diferente, se nós queremos viver uma vida melhor, uma vida abundante, se nós queremos desfrutar de tudo que Deus tem para nós, todos os dias tem que haver uma evolução nas nossas vidas, tem que haver uma transformação na nossa vida. Nós não podemos estar satisfeitos com aquilo que nós estamos vivendo, acomodados com aquilo que nós estamos vivendo, porque é isso que acontece com a maioria de nós. Isso que acontece com a maioria de nós. Eu separei 2 exemplos aqui para ilustrar um pouquinho melhor o que eu quero falar nessa noite, né? E esse exemplo está lá em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14. É um texto que você conhece muito bem, nós já usamos muito esse texto aqui, mas ele ilustra muito bem o que eu quero falar. Ele diz assim, ó:
E também será como um homem que ao sair de viagem, ele chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, e a outro 1. E a cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida ele partiu de viagem. Veja, queridos, Deus não dá uma porção igual para todos. Por que Deus não dá uma porção igual para todos? Porque Deus dá para cada um segundo a capacidade de cada um. Então, se eu quero mais de Deus para a minha vida, eu preciso entender que eu preciso me esforçar mais. Eu preciso me preparar mais. Porque senão Deus não vai me dar mais. Se a minha capacidade ela está limitada a 1 talento, é o que Deus vai me entregar. Se eu quero mais talentos, se eu quero mais dons de Deus, se eu quero mais bênçãos de Deus para a minha vida, eu preciso me esforçar mais e também me preparar mais para obter isso de Deus. E muitos de nós não entendemos isso. Muitos de nós não entendemos e achamos que Deus não quer nos abençoar. Não, querido, Deus quer te abençoar. O problema é que na maioria das vezes Ele não consegue te abençoar porque quem está limitando Deus é você, sou eu e não Deus. Meu Deus, mas por que o Senhor coloca na mão de um tanto e o Senhor não coloca na minha? Olha para o espelho. Olha para o espelho e dê uma reparada bem no espelho. Talvez você vai encontrar o problema no espelho. Talvez o problema tenha nome. E muitas das vezes o nome sou eu. Por que o casamento dos outros vai bem e o meu não vai bem? Por que as pessoas conseguem se relacionar tão bem com os outros e eu não consigo? Por que as coisas vão bem para um e não vão bem para mim? Vá para o espelho e olhe no espelho. Não fique na janela, vá para o espelho e olhe no espelho. E eu tenho certeza que você vai começar a observar que a maioria das vezes a limitação não está em Deus, mas está em nós, queridos. Deus gostaria de nos levar para lugares maiores, Deus gostaria de colocar coisas maiores na nossa mão, mas quem limita Deus de fazer isso não sou eu. E isso é muito sério, meu irmão. Não tem a ver com Deus, tem a ver comigo e com você. O que você tem feito para receber mais de Deus? Que esforço você tem buscado para receber mais de Deus? Ou você tem sentado e esperado cair do céu? Eu estou sentado aqui, pastor, orando e esperando no Senhor. Isso, continue orando e esperando no Senhor. E aí de repente vem do céu. Meu irmão, eu não estou dizendo que nós não devemos orar, e eu vou falar um pouquinho sobre isso também. O que eu estou dizendo para você é que uma parte você precisa fazer, meu irmão. Meu irmão, entenda uma coisa. Não adianta você entrar todos os dias no seu quarto e colocar o joelho no chão e orar a Deus pedindo uma porta de trabalho e não sair do seu quarto e entregar currículo. Não faz sentido. Você consegue entender isso? O anjo do Senhor não vai entrar no seu quarto, pegar um currículo do seu quarto e sair voando e levar numa agência de emprego, bater lá e falar: oi, tudo bem? Eu sou um anjo de Deus e eu vim trazer o currículo aqui. Ele pode até fazer isso, queridos, eu creio que ele faça. Mas normalmente não é assim que funciona. Eu oro e depois eu pego o currículo e eu vou até o lugar e entrego ele. Então nós temos que fazer a nossa parte, meu irmão. Eu preciso orar a Deus por um casamento melhor, mas eu preciso fazer a minha parte através da palavra e do que a palavra me pede para que o meu casamento seja melhor. Não, Deus, eu continuo orando pela transformação do meu casamento. E o que você está fazendo? Eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fiz sempre. Entendi. Vai mudar, fique tranquilo que vai mudar, talvez daqui a uns 20 anos, 50, não sei, ou quando Jesus voltar. Meu irmão, se você não se posicionar, não acontece. A sua parte, a minha parte, nós temos que fazer, nós precisamos fazer. Então entenda, a cada um Deus dá a quantia, que cada um tem a capacidade de mexer, de administrar. Se você quer mais de Deus, faça mais, se esforce mais, se prepare mais. Agora ele continua no versículo 16, no versículo 16, ele diz assim: o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor.
Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento, e ele disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, e que colhe onde não plantou, e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. E o senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta, com juros. Veja, queridos, o Senhor não estava esperando receber desse homem que pegou 1 talento, que ele apresentasse 5 talentos. Não era isso que Deus estava esperando, não é isso que Deus está esperando de mim e de você. Mas o mínimo que aquele senhor estava esperando é que aquele homem trabalhasse o talento que ele recebeu, trabalhasse com aquele talento. O que muitas vezes acontece na minha, na sua vida, é isso, meu irmão. Nós enterramos o talento que Deus nos deu, e nós não devemos enterrar o talento que Deus nos deu, nós devemos trabalhar ele. Pode ser que nós não vamos conseguir multiplicar ele, mas o fato de você trabalhar o talento que Deus te deu, certamente Deus irá te honrar. A questão aqui é que muitos de nós temos medo e enterramos o talento que Deus nos deu. E aqui, queridos, eu posso falar de talento como moeda, eu posso falar de talento como dons de Deus mesmo, habilidades que Deus deu ao homem para fazer a obra dele aqui na terra, de pregarmos o evangelho, de cuidarmos de vida, de servirmos ao Senhor. E o que nós estamos fazendo com esse dom, com esse talento? Nós estamos enterrando ele, ou nós estamos trabalhando esse talento para que ele seja multiplicado? Amém? Agora, olha o que aconteceu no versículo 28. Olha o que acontece com aqueles que enterram o talento. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. É isso, queridos. É isso. É por isso que você vê muitas vezes pessoas com 10 e outras com nada. Não é porque existe um Deus mau ou um Deus que tem preferência por filhos. Ah, esse aqui é o meu filho mais queridinho, então eu vou dar 10 para ele. Esse aqui, ele não é meu filho tão queridinho, então para ele eu não vou dar nada. Não, meu amado. Deus nos ama igualmente. Deus nos valoriza igualmente. A questão é que quando eu e você não tratamos bem, não administramos bem o talento que Deus nos deu, Ele tira das nossas mãos e coloca na mão de outro. E meu irmão, escute bem o que eu vou dizer para você, tranquilamente eu vou dizer isso aqui. Tranquilamente. Se hoje nós pegássemos o dinheiro que tem no mundo e dividíssemos em quantia, em porções iguais, na mão de todo mundo, ó, deu X reais para cada um, e nós dividíssemos e dessemos uma porção a cada família, igualzinha, e em 10 anos o dinheiro estava na mão das mesmas pessoas novamente. Por quê, meu irmão? Porque infelizmente nós enterramos, nós não administramos o talento que Deus nos deu. Nós não administramos o talento que Deus nos deu, nós enterramos muitas vezes. E escute, meu irmão, nós precisamos ser prudentes, nós precisamos ser, tratarmos isso com seriedade, porque muitas vezes você perde coisas e oportunidades na sua vida, simplesmente pelo fato de você ter medo, simplesmente pelo fato de você escolher fazer nada e querer ficar sentado, e enterrando o talento que Deus deu a você. Eu não sei o que Deus quer falar com você nessa noite, mas querido, escute, Deus ele não vai te responsabilizar por algo que Ele não te deu, mas Ele vai te responsabilizar por algo que Ele te deu.
Ele vai te responsabilizar por algo que Ele te deu. Deus deu algo para alguém aqui? Eu creio que todos nós, queridos, fomos presenteados com dons de Deus. Todos nós, todos os dias somos presenteados. A questão é, o que nós temos feito com esse dom que Deus tem nos dado? Nós temos trabalhado ele ou nós temos enterrado ele? Você tem trabalhado o dom que Deus te deu ou você tem enterrado o dom que Deus te deu? Se você tem enterrado esse dom, tome cuidado, porque uma hora o Senhor, Ele volta para acertar contas, e Ele voltará, e Ele nos cobrará de tudo isso, amém? Um segundo exemplo que eu quero usar, ainda lá em Mateus mesmo, no capítulo 25 ainda, no versículo 1 agora, ele fala de um outro assunto, que eu também quero trabalhar, é um outro exemplo. Ele diz assim, ó: o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. Veja, querido, o insensato, escute bem isso, o insensato, ele não se preocupa muito com as coisas. O insensato, ele vai fazendo de qualquer maneira. Ele não trabalha com excelência. Ele vai empurrando para frente. Porque na mente dele, ele pensa que na hora que estourar o problema, ele dá um jeitinho e resolve. Isso já vem da cultura do brasileiro, meu irmão. O brasileiro, ele sempre faz isso. Ele vai empurrando até a hora que vai estourar. Ele sabe que vai estourar, mas ele deixa estourar. E na hora que estoura, ele pensa assim: não, está tudo sob controle. Eu dou um jeitinho e conserto. Isso, meu irmão, no trabalho. Isso, meu irmão, na nossa vida, no nosso casamento. Isso na igreja, no nosso ministério. Nós vamos levando, nós vamos fazendo de qualquer forma. Nós vamos tratando de qualquer maneira. Nós sabemos que as coisas não estão bem no nosso casamento, mas fique tranquilo, a hora que eu pegar minha mulher com a malinha saindo de casa, ou o marido saindo de casa, a gente bate um papo e a gente resolve. Será? Será que a gente resolve mesmo? Será que dá tempo de nós resolvermos? Agora, por que o insensato faz isso? Porque ele pensa que as coisas boas caem do céu. Porque ele pensa que as coisas boas acontecem por acaso. Ele pensa assim: não, eu estou na igreja e agora o meu casamento vai ser uma bênção. Estar na igreja, o seu casamento vai ser uma bênção? Não, meu irmão, é praticar a palavra que o seu casamento vai ser uma bênção. Estar na igreja não muda a vida de ninguém não, querido. Nós estamos aqui para aprendermos, nós estamos aqui para recebermos a palavra, nós estamos aqui para vivermos em comunhão uns com os outros e com o Senhor, mas nós estamos aqui para aprendermos do Senhor e voltarmos na nossa casa e colocarmos em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Agora, achar que o fato de eu entrar por aquela porta, e isso aqui ser um amuleto mágico que transforma o meu casamento, não. O que muda o meu casamento é quando eu olhar para o espelho e começar a me mudar, e não querer mudar minha esposa. Quando eu decidi mudar a minha vida, quando eu decidi tomar uma mudança na minha vida, aí o meu casamento passa por uma mudança. Quando eu decidi mudar no meu trabalho, aí o meu trabalho passa por uma mudança. Quando eu decidi mudar na minha igreja, aí a minha igreja passa por uma mudança. A questão, meu irmão, é que sempre nós vamos caminhar para o outro lado. Para o outro lado. Lembre do que eu disse: quanto mais eu faço, melhor eu fico. Quanto mais eu faço, melhor eu fico. E isso, meu irmão, em qualquer área. É só você começar a praticar. É só você começar a batalhar, começar a se empenhar. Não fique na expectativa que vai cair do céu. Não, mas eu orei a Deus por uma promoção no meu trabalho, tá? E o que você tem feito para receber essa promoção no seu trabalho? Não, eu não tenho feito nada, pastor, eu só orei mesmo. Meu irmão, então, eu acho que você não vai receber essa promoção. Você precisa fazer a sua parte, eu preciso fazer a minha parte. Eu quero ter mais de Deus na minha vida. Então o busque de manhã, o busque de tarde, busque de noite, se enfie na palavra dele, busque conhecê-lo e prossiga em conhecê-lo. Agora eu quero mais de Deus, fazendo o quê? Assistindo televisão? Meu irmão, me perdoa, querido,
Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Coisas boas não acontecem por acaso. Empregos bons não são por acaso. Salários bons não são por acaso. Famílias boas não são por acaso. Não é por acaso. Tudo isso, queridos, é necessário e exige de mim, de você, muito empenho, muito esforço, muito suor. Nós precisamos batalhar muito para isso. Será que isso nós entendemos? Olha o versículo 4. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com as candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se o grito: o noivo se aproxima, e saíam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Percebe, meu irmão? Percebe aqui que fica claro que o insensato, ele trabalha da seguinte forma: ele vai fazendo de qualquer forma, e depois ele quer se beneficiar daquilo que os outros estão fazendo. E ele acha ruim ainda, porque os outros estão bem. E aí você vai ouvir: ah, nossa, você viu o carro que fulano está andando? Certamente está envolvido com o crime. Esse aí já entrou para o PCC. Cara, a casa que ele mora, eu não tenho dúvida, isso aí faz desvio de dinheiro, mexe com droga, sei lá tem corrupção pelo meio, alguma coisa acontece. Não pode se estudar, não pode se esforçar de buscar o melhor e construir uma coisa muito boa nessa terra. Não pode. E se você consegue, você é ruim, você se torna um monstro para a sociedade. Morar hoje numa casa bonita, grande, andar num carro bom, aos olhos dos outros, é soberba, é vaidade e orgulho. E eu não estou dizendo que para muitos não seja, mas eu estou dizendo que para outros é conquista, é mérito. Batalhou, estudou, foi atrás, se esforçou, buscou. Agora eu estou sentado em casa sem fazer nada, assistindo televisão, enquanto o outro está trabalhando igual um doido, e eu quero andar no mesmo carro que ele. Você acha que isso vai acontecer, meu irmão? A não ser que você pegue um revólver, saia na rua e roube. Porque trabalhando e sem estudar, o que você vai conseguir talvez é um carro, mas não pode se comparar a um carro que alguém que estudou muito e trabalhou muito, montou sua empresa, passou por desafios na sua vida, encarou muitos desafios, e até hoje encara e está vivendo coisas grandes. São desafios, meu irmão. Eu preciso enfrentá-los. Agora, o problema é que nós, muitas das vezes, saímos de casa, não estamos preparados, e aí a hora que o negócio aperta, nós já começamos a olhar para o lado e falamos: viu, você não pode me dar uma força aqui? Você não pode me ajudar aqui? Você não pode fazer nada por mim? Como Deus é injusto, Ele dá muito para um e não dá nada para o outro, porque muitos ainda estão na expectativa, meu irmão, sem estudar. Essa é a realidade do mundo hoje, né? A verdade é essa, principalmente dessa geração que está agora chegando aí, no mercado de trabalho. Eu quero ganhar 25 mil reais por mês, sem ter o ensino médio terminado. Essa é a geração que está chegando hoje. Quanto você quer ganhar por mês? 25 mil. Qual que é a sua formação? Eu não terminei a 8ª série. Tá? E o que você sabe fazer? Nada. Eu jogo videogame, vejo YouTube, eu brinco com o celular, eu mexo com essas coisas, e eu estou pronto para ganhar 25 mil reais. Essa é a realidade do mundo hoje, meu irmão. E às vezes me assusta porque tem gerações que tem a nossa idade que estão entrando nessa mesma onda hoje. Só que nós vamos para onde? Fala para mim, aonde está esse... Acha esse emprego aí, meu irmão. Tem traficante, sei lá bandido. Você tem que achar alguma coisa desse tipo aí, porque para trabalhar dentro de uma empresa sem formação acadêmica nenhuma... Meu irmão, eu brinco com o Isaac em casa e eu sou muito duro com ele com relação a isso. Eu falo para ele: cara, vai nessa levadinha que você está aí, que você vai ver se lá na frente você não vai botar um... E eu não tenho nada contra isso, eu não tenho nada contra isso. Nada.
Eu falei para ele, vai nessa batidinha que você está aí, nessas brincadeirinhas que você está aí, se lá na frente você não vai botar um jalequinho, um macacãozinho da Luticera, e você não vai sair correndo aí pelas ruas aí, catando sacolinha de lixo, ó, dentro do caminhão. Eu falei para ele, vai nessa, velho. Vai nessa batidinha. Eu falei, só que é o seguinte, viu? Você precisa pelo menos terminar a escola para poder pegar o lixo, porque hoje você não, sem escola você não tem mais como pegar lixo. Aí o cara fica olhando para você, tipo, ô louco, pai, você está achando o quê, filho? Você está achando que é do céu? Porque, infelizmente, meu irmão, a maioria de nós caímos nesse erro. Nós achamos que as coisas boas vão acontecer por acaso na nossa vida. Meu irmão, não acontece por acaso. Vai ter que suar, vai ter que batalhar muito. Você quer mais de Deus? Você quer mais um casamento melhor? Você quer uma família melhor? Você quer um emprego melhor? Você quer uma vida melhor? Então comece a se preparar para suar, para batalhar, para trabalhar muito, porque senão, meu irmão, você vai ficar olhando pessoas passando por você e você ficando para trás. Versículo 9, ele diz assim, ó: e elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês, vão comprar óleo para vocês. E aí aqui a gente pode olhar e falar, meu Deus, que gente do capeta, do inferno, isso aqui é tudo do diabo, porque como que pode não ajudar o necessitado? Se nós somos servos de Deus, nós temos que ajudar o necessitado. Meu irmão, nós temos que ajudar necessitado, não negligente. Diga, eu tenho que ajudar necessitado, não negligente. O necessitado se ajuda, o negligente você não pode ajudar, querido. Tem pessoas que estão dentro do deserto porque foi Deus que levou elas lá. E eu e você não podemos nem sequer levar um copo de água lá, porque se nós levarmos um copo de água lá, queridos, nós vamos comprar uma briga com o grande eu sou. E Deus levou exatamente para tratar, porque tem filhos que precisam ir para o deserto. Às vezes o deserto tem que vir na minha vida para transformar a minha vida. Eu passei pelo deserto, eu sei o que é estar no deserto, e eu sei o quanto o deserto foi bom para mim, o quanto o deserto transformou a minha vida. Ele foi prazeroso? Não. Ele foi gostoso? Não. Eu chorava quase todos os dias? Com certeza. Mas ele transformou a minha vida, e hoje eu sou uma outra pessoa após o deserto. Então eu quero que você entenda, meu irmão, muitas vezes eu e você temos que entender, mas meu Deus, e agora o que eu faço? Tome cuidado. Eu sempre usei desse conselho, e eu sempre repito, existem momentos que Deus vai falar para você, pode ir lá e levar um copo d'água para ele. Mas existem momentos, meu irmão, que se você pegar um copo d'água sem a direção de Deus e for lá, você comprou uma briga com Deus. Porque foi Deus que levou lá. E se Deus levou, Ele tem que tratar. E você, o que eu posso fazer, pastor? Bota teu joelho no chão e intercede por ele, para que ele consiga ter força para suportar esse período de deserto na vida dele. Muitas das vezes é assim que funciona. Entendeu, meu irmão? Então, entenda, querido, existem coisas que vão acontecer na minha e na sua vida, que é o próprio Deus mesmo nos levando para ir em um determinado lugar. Como eu preguei há dias atrás, talvez para chamar nossa atenção, talvez para tratar alguma coisa conosco, eu não sei qual é o plano e o propósito dele, ou talvez, meu irmão, é para nos disciplinar mesmo e nos ensinar. Tem coisas, queridos, que eu não consigo entender, de verdade, com essa caminhada que eu tenho tido com Cristo e com os aconselhamentos, existem coisas que eu não consigo entender. Por exemplo, nós às vezes vamos aconselhar uma pessoa que está com problema financeiro, e ela tinha tudo para ter uma vida financeira boa e não conseguiu, e de repente veio uma escassez muito grande na vida da família, e de repente a chave virou, e hoje a família está vivendo uma vida financeira completamente transformada. Mas foi necessário passar por onde? Você entendeu, meu irmão? Entenda, querido, uma família que tem uma dívida de 100 mil reais, ela não contraiu uma dívida de 100 mil reais à toa. Isso é fruto de uma má administração. Lógico que existem situações e situações, mas normalmente é fruto de uma má administração. E aí você fala assim, eu vou dar 100 mil reais para resolver o problema. Você não resolveu o problema, você só criou mais um problema. Ela vai pegar aqueles 100 mil reais, ela vai torrar os 100 mil reais, e amanhã ela não vai precisar de 100, ela vai precisar de 200 para resolver o problema dela. Isso é muito sério.
Então, é o que eu falo, querido, preste atenção, seja prudente, reveja na sua vida, reveja como você tem vivido a sua vida, reveja como você tem vivido sua família, reveja como você tem vivido as coisas de Deus, porque uma hora o Senhor virá, e na hora que Ele vier, pode ser que não tenha tempo de você ajustar mais as coisas. Então ajuste enquanto é tempo, peça ajuda enquanto é tempo. Olha lá, versículo 10. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Queridos, é uma história muito triste essa história, mas ela também nos mostra que nós não podemos ficar parados esperando as coisas caírem do céu na nossa vida, querido. As 10 tiveram a oportunidade de fazer as coisas certas, porém só 5 delas foram prudentes. As outras 5 foram insensatas. Você está no grupo de quem aí hoje? Dos prudentes ou dos insensatos? Em que lugar você se encontra hoje? Sabe, eu não estou aqui para acusar você, eu não estou aqui para chamar sua atenção, não é isso, eu estou aqui para levar você a enxergar e a entender que existem algumas coisas que você tem de expectativa no seu coração, que elas serão mudadas quando você decidir mudar. Quando você decidir ir para frente do espelho e ser verdadeiro com você. Quando você parar de orar a Deus pedindo para mudar sua esposa. Quando você parar de orar pedindo para mudar seu marido. E você começar a orar para Deus, pedir para Ele mudar você. Não sua esposa, não seu marido. Ou você começar a orar a Deus para Ele mudar seu pai, sua mãe. Começa a orar a Deus pedindo para Ele mudar você. Você. Tudo precisa começar em mim. Tudo precisa partir de mim. Porque quando eu passar pelo processo da transformação, tudo ao meu redor passa por esse processo de transformação. A questão, queridos, é que muitos de nós estamos querendo viver tudo de bom, sem fazer nada. Como eu disse, não vai acontecer. Não vai acontecer. Amém? Não vai acontecer. A gente está... É a mesma coisa de você pegar uma pessoa e ela começar a fazer uma aula de canto, sei lá, uma aula de música. Você vai, quando você vem aqui a primeira vez, você vai ver, ela não sabe cantar nada, ela não sabe tocar, mas quando você voltar daqui a um ano, você vai perceber que ela teve uma evolução muito grande. E por que ela teve uma evolução muito grande? Porque ela está fazendo a parte dela. Agora, se ela ficar sentada na casa dela falando para Deus: Deus, eu quero tanto tocar teclado, Deus. Deus, eu quero tanto tocar teclado, Deus. Deus, eu quero tanto tocar teclado, Deus. Deus, eu quero tanto tocar... Ela vai ficar mais uns 20 anos lá orando, pedindo para Deus tocar teclado. Deus pode até enviar alguém lá para falar assim: viu, eu estava orando em casa, sei lá eu. Deus foi muito claro e mandou trazer um teclado aqui para você. E ela com o teclado na casa dela e continua orando: Deus, eu queria tanto tocar teclado, Deus. Deus, eu queria tanto tocar teclado. Não, você precisa procurar alguém para te ensinar a tocar o teclado. O Espírito Santo, ele pode fazer essa obra na minha e na sua vida? Claro que ele pode. Ele tem condições totais e plenas de fazer isso. E se nós olharmos para a história da igreja, nós vamos ver que ele fez. Mas a questão é que, na maioria das vezes, eu não acredito que precisa haver uma manifestação do Espírito para você tocar um teclado, sendo que hoje em dia você encontra uma escola em cada esquina ensinando teclado. Assim como uma manifestação do Espírito para você tocar um violão, sendo que hoje tem um monte de gente ensinando, dando aula de violão. Então são coisas que eu entendo que é eu que preciso fazer, meu amado. Só que a questão é que nós não estamos muito dispostos a isso. Então, eu até coloquei aqui, né? Nós somos assim: se o culto é de sábado, nós reclamamos porque o culto é de sábado. Se passa o culto para domingo, nós reclamamos porque o culto passou para domingo. Se a igreja é perto, nós reclamamos porque a igreja é perto. Se a igreja é longe, nós reclamamos porque a igreja é longe. Meu irmão, nós precisamos entender que nós temos que fazer a nossa parte, querido. Nós precisamos sair desse lugar que muitas vezes nós nos encontramos e fazermos a nossa parte. Faça a sua parte, mude a sua história.
Deus está disposto a impulsionar, Deus está disposto a empurrar, a colocar toda a força que seja necessária para que a sua vida seja transformada, desde que você se levante e faça a sua parte. Do contrário, tudo vai continuar como está. Não vai mudar. Daqui a pouco nós já estamos chegando aí em dezembro e aí começa. Não, 2025 vai ser o ano, 2025 vai ser, não vai, querido. Pode ser em 2024 ainda. Em 7 dias Deus fez os céus e a terra. Imagina o que Ele não pode fazer em 1 mês, 2. Agora eu e você precisamos tomar uma posição na nossa vida. Nós precisamos buscar isso. E eu quero concluir levando você a entender que nós cometemos um erro muito comum. Esse erro é muito comum e que eu e você cometemos. E o erro é o seguinte: mas pastor, eu entreguei minha vida para Jesus, e a partir de agora não sou mais eu quem vivo, agora quem vive é Cristo. E agora o fato de eu entregar minha vida para o Senhor, Ele está no controle de tudo, e tudo vai acontecer como Ele quer e como Ele bem entender. Não, meu amado, não, querido. Eu preguei há dias atrás e falei sobre isso e vou repetir para você. O possível, quem faz sou eu e você. O impossível, quem faz é Deus. O que cabe a mim, eu e você temos que fazer. O que cabe a Deus, Ele faz. Não queira que Deus faça o que é possível, porque Ele não vai fazer. O possível é você quem faz. É você quem coloca a mão na massa. É você quem tem a atitude. Então, se nós queremos uma família boa, se nós queremos um trabalho bom, se nós queremos relacionamentos bons, nós precisamos nos empenhar, e muito, meu irmão, para que isso venha acontecer. Eu preciso olhar como eu trato os outros, a maneira que eu trato os outros. Mas eu vejo tanta gente se relacionando bem, e parece que ninguém gosta de mim. Olhe para você. Olhe como você lida com os outros. Olhe a maneira que você se porta. Olha como você fala. E talvez você vai encontrar resposta. Por que é que você não tem bons relacionamentos? Existe um ditado aí fora que diz que gentileza gera. Agora, porrada gera o quê? Tem pessoas que me perguntam, porque é normal, meu irmão. Essa é uma realidade. Eu vivo isso todo dia. Passa um tempo, eu recebo uma mensagem no meu celular. Estou deixando a igreja, porque você nem liga para a gente, você não está nem preocupado com a gente, você é um pastor hipócrita, você não ama ninguém. Isso. Agora, eu não recebo quase nenhuma mensagem no meu celular perguntando assim: você está vivo aí, cara? Você está de pé? Você comeu hoje? Você não está com dor de barriga? Você não está com dor nas costas? Você não está com dor de cabeça? Você está vivo? Sua família está bem? Sua mulher está bem? Seu filho está vivo, está bem? Está tudo bem na sua casa? Seu pai? Só que todo mundo tem que visitar ela, todo mundo tem que procurar ela, todo mundo tem que chamar a atenção, ela tem que chamar a atenção de todo mundo. Agora, ela nunca liga para ninguém, ela nunca procura ninguém. Meu irmão, aquele que planta nada, colhe nada. Você quer que as pessoas se preocupem com você? Você quer que as pessoas amem você? Você quer que as pessoas liguem para você? Ame elas, ligue para elas e se preocupe com elas. E você vai ver se isso não vai mudar na sua vida. Essa é uma verdade, meu irmão. Eu quero gentileza dentro da minha casa, eu e minha esposa, mas vive na pontapé um com o outro. Só na porrada, só na base da porrada, só no coice, um para lá e outro para cá. E aí, como que é gentileza? Não, mas é que a gente precisa, aqui nessa casa, não. Desculpa, meu irmão. Se você quer gentileza, trate com gentileza. Faça a sua parte. Não, eu só faço a hora que ela fizer. Eu só faço a hora que ele fizer. Então, te prepara. Vocês vão ficar bons anos vivendo no pé de guerra. Eu quero que o ambiente de trabalho seja diferente. Então, comece a fazer coisas diferentes lá dentro. Seja colega dos teus companheiros de trabalho. Saia do meio das rodinhas de fofoca. Ajude o seu próximo.
Quantas vezes eu vivi isso, meu irmão? O cara passa, derruba uma caixa no chão, o outro passa, ele pisa em cima da caixa, pá, e passa e vai embora. Aí você olha e fala, viu, você não vai pegar, não foi eu que derrubei? Parabéns, cara. Se prepara que o dia que você derrubar a sua caixa, isso eu vi muito, meu irmão. Eu não vi caixa cair, eu vi pallet cair. E aí os caras tudo do lado assim, de braço cruzado, olhando e falando, bate aí, trouxa. Você não é o espertão? Agora resolve sozinho aí. Ao mesmo tempo eu já vi pallet caindo, que a fábrica inteira para e vai lá ajudar o cara. Não, você é louco. Vamos fazer isso aqui, vamos arrumar isso aqui agora. Por quê? Porque era alguém que estava ali, servindo a todos, sendo amigo de todos, próximo de todos. Meu irmão, pense, reveja, como eu disse para você. Deus, Ele sempre vai fazer o sobrenatural, mas aquilo que é natural sou eu e você que temos que fazer. Lembre-se, a palavra oração, ela é formada de orar mais ação. Eu tenho que orar pelo meu casamento para que ele seja melhor, mas eu também tenho que agir para que ele seja melhor. Eu tenho que orar para que o meu emprego seja melhor, mas eu também preciso agir lá dentro para que ele se torne melhor. Eu preciso orar para que o meu ministério avance. Eu preciso melhorar, eu preciso orar para que os meus dons eles sejam multiplicados, mas eu preciso entender que eu também preciso agir para que tudo isso aconteça na minha vida. Do contrário, eu vou ficar parado onde eu estou, mais 1, 2, 5, 10 anos. Eu não sei o que você espera, e eu quero encerrar com Mateus 11:12. Mateus 11:12. Olha lá. Desde os dias de João Batista até hoje, até agora, o reino dos céus é tomado a? O reino dos céus é tomado a? Os que usam de força se apoderam dele. Meu irmão, entenda, é necessário esforço, força da minha e da sua parte. Eu e você precisamos entender o que está dizendo ali. Eu e você precisamos tomar coragem, nos levantarmos. Eu e você podemos transformar, viver uma virada na nossa vida, seja ela profissional, seja ela familiar, seja ela ministerial. Nós podemos viver uma virada na nossa vida, mas tudo parte de nós, de mim, da minha decisão. Eu escolho essa mudança, eu desejo essa mudança, eu me proponho a essa mudança, eu tomo uma posição com relação a essa mudança, e eu vou viver essa mudança. Agora, enquanto eu estiver sentado esperando o outro tomar uma posição, a minha vida nunca irá mudar. Eu sempre vou estar na janela colocando a culpa nos outros, ao invés de estar no espelho olhando para mim e dizendo, Rogério, você precisa se posicionar, cara. Você precisa mudar, você precisa buscar mais a Deus. Não tem jeito, meu irmão. Não é fácil para mim, não é fácil para você e não vai ser fácil para ninguém. Não vai. Eu vejo que os meus dias têm sido tomados, meu tempo tem cada vez diminuído, e eu me propus algumas coisas. E esses dias eu fiz um voto com Deus e me propus algumas coisas, e uma das coisas era a seguinte: Deus, eu preciso voltar a fazer determinadas coisas, só que eu não tenho mais tempo. Irmão, é 4:30 da manhã que eu tenho que estar de pé. Só que pergunta para mim que hora eu vou dormir. Aí que está o X da questão. Ontem eu estava chegando em casa para deitar, era mais ou menos meia-noite. 4:30 da manhã hoje eu estava de pé. Eu sei, tem cansaço, tem tudo isso, mas meu irmão, não tem outra forma. Ou eu me posiciono, ou eu faço uma escolha na minha vida, ou eu decido, ou eu continuo sem mudança e sem transformação na minha vida, ou eu me disponho a pagar esse preço, ou as coisas vão continuar como elas estão. Eu sei que é gostoso dormir, eu sei que é gostoso descansar, mas eu não tenho escolha. Ou eu faço isso, ou tudo vai continuar como está. Então eu tomo uma decisão. E nessa noite eu quero desafiar você a tomar uma decisão. Lembre, aquilo que Deus precisa fazer, Ele vai fazer, mas aquilo que você tem que fazer, é você que precisa fazer. Então tome uma posição, tome uma postura. Ah, eu preciso orar, então levante mais cedo, meu irmão. Eu não consigo orar, então levante um pouco mais cedo. Eu sei que não é fácil. Se fosse fácil, era lindo, mas não é. E muitas vezes você vai ter que sair rolando da cama e encarar o desafio de orar, mas você precisa se posicionar.
Eu preciso ler a Bíblia, eu sei que eu tenho que ler a Bíblia, mas eu não consigo ler a Bíblia, então acorde mais cedo, diminua 1 hora no seu tempo de descanso. Eu não sei, meu irmão, olha, eu não sei, mas uma coisa eu sei: se eu quero viver o que Deus tem para a minha vida, eu tenho que tomar uma posição. Eu tenho que tomar uma posição, eu tenho que sair do conforto, eu tenho que ter uma atitude diferente. Nós estamos vivendo numa geração onde cada vez as coisas têm se tornado mais difíceis. Nós estamos mais e mais acomodados. Nós não estamos mais dispostos a muitas coisas. Mas eu repito a você, meu irmão, preste atenção. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar no teu coração o talento que Ele já colocou na sua mão. E o que você está fazendo com o talento que Ele colocou na sua mão? Você está multiplicando ele, você está trabalhando ele, ou você está enterrando ele? E talvez você pode olhar para mim e dizer assim para mim: não, pastor, Deus não colocou nenhum talento na minha mão. Você está muito enganado. Vai orar ao Espírito Santo e pedir para Ele revelar para você, porque eu tenho certeza que Ele já colocou na mão de todo mundo aqui. Só que eu talvez nem queira saber qual é o meu, porque enquanto eu não sei, a Bíblia diz que Deus deixa de lado o meu tempo de ignorância. Tá. A intenção do seu coração Ele não deixa de lado, não. Ele sabe muito bem qual é. O que você tem feito com isso? Você tem desenvolvido o talento que Deus tem te dado? Você tem trabalhado o talento que Deus tem te dado? Ou você tem esperado Deus derramar do céu uma unção que vai fazer com que esse talento seja desenvolvido? Não, querido. Quanto mais eu faço, melhor eu me torno. Quanto mais eu faço, melhor eu me torno. Quanto mais eu faço, mais unção Deus derrama sobre a minha vida. Quanto mais eu faço, mais me impulsiona, Deus me impulsiona. Quanto mais eu me disponho, Deus mais me usa. Quanto mais, meu irmão, Deus não vai encher ninguém de talento para ficar sentado no banco da igreja. Deus vai encher pessoas de dom quando ela se levantar e começar a trabalhar para Deus. Porque para encher alguém de dom, para ficar sentado no banco da igreja, não precisa de dom, meu irmão. Para ficar sentado no banco da igreja não precisa de dom, é só chegar e sentar. Agora, se você quer dons de Deus, se levante do banco da igreja e comece a fazer. E você vai ver se Ele não vai derramar sobre a sua vida, não só um dom, como um monte de dons. Depende de mim e de você. Depende de nós. O quanto eu determino e o quanto eu disponho a viver tudo isso em Deus. E o quanto eu quero ficar tranquilo. Amém, querido? Volto e repito, faça a sua parte. Faça a sua parte. Cumpra com a sua parte. Seja responsável. Seja um crente responsável. Entenda o que eu estou dizendo nessa noite. Não queira ficar esperando colheita se você não tem plantado. Volte e comece a plantar. Comece a plantar coisas diferentes. Comece a tomar uma posição diferente. Atitudes diferentes. E você vai ver se a colheita não vai começar a voltar a acontecer na sua vida. Agora, se você não tem plantado nada, não se iluda. Não fique esperando colheita, porque não vem colheita para quem não planta. Amém? Não tem colheita para quem não planta. E aí financeiramente, ministerialmente, na área familiar, na área profissional, em todas as áreas. O que você tem plantado hoje? Você tem plantado bem? Você tem se disposto a Deus? Você tem se entregue a viver as coisas de Deus? O que você tem feito? Qual é a expectativa que está no seu coração hoje? Ou você está no seu coração com expectativas irreais? Coisas que não irão acontecer. Feche os teus olhos, vamos orar. Sabe, meu irmão, essa noite é uma noite de posicionamento. Posicionamento meu, posicionamento teu. É noite de nós olharmos para nós, olharmos para o espelho. Talvez você esteja aqui nesta noite e você seja exatamente aquele servo que está com o seu talento enterrado. Talvez por medo, talvez por insegurança, por vergonha,
Não sei. Talvez porque pessoas falaram coisas para você e essas coisas que falaram estão te impedindo de você trabalhar o talento que Deus te deu. Noite de decisão, noite de posicionamento, meu irmão, minha irmã. Lembre-se, não é com quem falou, não é com quem falou, não é com quem proferiu palavras contra você, não é com quem disse coisas a teu respeito que você vai se acertar, mas é com aquele que te entregou esse talento que você está enterrando. É com ele que nós vamos nos acertar. Lembre, você quer viver o melhor de Deus nessa terra? Se tem alguém que quer dar para você o melhor nessa terra, é o teu Pai. É o teu Pai, é Deus. Ele quer te dar o melhor nessa terra. Mas infelizmente, talvez você não tenha condições de administrar aquilo que Ele quer colocar na tua mão nessa noite. E você precisa amadurecer para que você possa desfrutar de coisas melhores e maiores. Então nesta noite Deus te convida, filho, filha, amadureça. Meu filho, minha filha, se empenhe um pouco mais. Deixe a preguiça de lado e comece a tomar uma atitude mais séria na sua vida. Se abra, se disponha para mim, para viver tudo que eu tenho para a sua vida. Sabe, meu irmão, eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que estão me ouvindo, e eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo agora em casa, que estão enterrando o talento que Deus deu, estão literalmente enterrando, o talento está enterrado nesse momento, totalmente atolado na terra. E nessa noite o Espírito Santo está falando com você. Não foi entregue a você esse talento à toa, não foi entregue nas tuas mãos esse dom à toa, foi entregue para que você trabalhe para mim, para a minha igreja, para que você ajude e contribua com a obra minha aqui na terra. É isso que Deus está falando com você nessa noite, e eu sei que você sabe que é com você que Ele está falando. Tome uma decisão nesta noite. Tome uma decisão nesta noite, pegue uma pá e comece a cavar e desenterrar esse dom e comece a colocá-lo em prática novamente. Ainda que o medo venha, ainda que a insegurança venha, não se preocupe, a unção de Deus, ela virá sobre você quando você se levantar, e Ele vai te respaldar para que você possa praticar o que Ele tem entregue na tua mão. Se levante do banco e volte a estudar. Se levante do banco e volte a se aperfeiçoar. Faça mais no seu trabalho. Se entregue mais, se doe mais. Saia do comodismo. Faça algo diferente. Faça com excelência. E você verá, se não virá sobre a sua mão quantias muito maiores do que tem vindo até hoje. Desenterre o teu casamento, desenterre a tua família, porque ela é o bem maior que Deus te deu, ela é o projeto maior de Deus aqui na terra, e você está enterrando a tua família, por orgulho, por vaidade, por soberba, por prepotência, por autoritarismo muitas vezes. Pare com isso. Alguém que é cheio do Espírito Santo, alguém que é tomado pelo Espírito Santo, a humildade habita nele, e a mansidão e o domínio próprio está nele. E contra isso não há guerra, não há discussões, não há nada. Sua família precisa de você, os teus pais precisam de você, os teus filhos precisam de você, os teus irmãos precisam de você, tua esposa, teu marido precisa de você. Pai, nesta noite eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, as que estão aqui e as que estão me ouvindo em casa agora, Pai. Diante desta palavra, Deus, eu peço ao Senhor que vá de encontro com cada coração, Pai. Meu Deus, vai de encontro com cada coração. Traga, meu Deus, à memória aquilo que o Senhor já fez na vida do teu filho e da tua filha.
traga à memória palavras que foram ditas, dons que foram entregues e liberados sobre a vida do teu filho e da tua filha, para que ele se lembre, para que ela se lembre, para que ele tire da terra, desenterre esse talento que ele recebeu. Pai, nesta noite, leva este homem e esta mulher a uma mudança, a uma transformação de vida, a um posicionamento, Senhor. Leva-nos, Pai, a termos coragem de tomarmos uma atitude na nossa vida, ainda que essa atitude seja nos humilhar, para que o curso da nossa vida seja mudado, que nós tenhamos coragem de nos humilharmos, Pai, mas que tudo se transforme nas nossas vidas, Pai. Senhor, nos perdoe por acharmos que é obrigação do Senhor fazer aquilo que é nossa responsabilidade. Que nessa noite cada um de nós possamos entender que a parte do Senhor, o Senhor sempre fará, mas a nossa parte é responsabilidade nossa, Deus. Que nós todos sejamos maduros o suficiente para sairmos daqui decididos a colocar em prática a palavra do Senhor, Pai. Que o Senhor possa um dia voltar e não encontrar os nossos talentos enterrados, mas sim multiplicados. Que o Senhor possa voltar nos buscar e não nos encontrar sem óleo nas nossas lamparinas. Muito pelo contrário, Senhor. Que nós estejamos prontos, preparados, aguardando a vinda do Senhor, Pai. Não insensatos, vivendo uma vida de qualquer forma, de qualquer maneira, nos preocupando em deixarmos para a última hora. Senhor, que hoje, porque hoje é o dia, o amanhã não existe, Deus, o que existe é o presente, é o hoje. Que nós tenhamos coragem de hoje ainda mudarmos as coisas na nossa vida, Deus, e não deixarmos para amanhã, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço pelo confronto da tua palavra. Leva-nos para nossa casa, ainda fervendo no nosso coração essa palavra, nos confrontando com essa palavra. Leva-nos diante do espelho e fala conosco, Senhor. Espírito Santo, chama a nossa atenção, se necessário for, para que nós possamos tomar uma decisão na nossa vida, Senhor. Eu te agradeço, eu te peço, em nome de Jesus. Amém, meu Pai.